Hoje nós vamos falar do princípio da persistência. O princípio da persistência. E que Deus tenha misericórdia de nós e que você esteja sensível para ouvir o que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. E estamos falando sobre um processo, estamos falando sobre sermos restaurados ou restaurados em alguma área de nossa vida. Todos nós temos pontos a serem reparados, todos nós temos necessidade de repararmos danos, porque homens como nós erramos, vacilamos, quer por palavras, quer por atitudes, vacilamos, quer por pensamentos, e cada vez que nós nos deixamos levar pela nossa carne, pelos nossos fracassos, nós entristecemos o Espírito Santo e abrimos uma brecha a fim de que o nosso adversário cresça em nós ou naquilo que é nosso. E isso tem feito, tem dado grandes prejuízos para famílias, grandes prejuízos para ministérios e para negócios e coisa que vale. Então nós estamos trabalhando ao longo desses últimos meses esta palavra baseado nesse homem de Deus, o Neemias, que sentiu um direcionamento da parte do Senhor para ir reparar os muros em Jerusalém, a fim de que aquela cidade fosse novamente reerguida. Falar do princípio da persistência é dizer a vocês que a restauração não é um ato, mas a restauração é um processo. E algumas pessoas dentre nós não conseguem ter a paciência do processo. Alguns dentre nós, a saber eu mesmo, de quando em quando eu me pego agoniado com o processo. Nós queremos viver a restauração, queremos ver as coisas acontecendo na nossa vida, mas para que as coisas aconteçam, a gente não quer viver processos. É engraçado falar disso, porque alguns irmãos, a saber eu mesmo, nós temos saudades dos nossos filhos quando eles eram menores. Quando era bebê, quando era criancinha, que falava ainda palavras erradas, e a gente ia por ali vendo eles dar os primeiros passos. Lembro-me de quando o André Júnior deu o primeiro passo, lembro onde eu estava, lembro qual foi minha reação, lembro tudo. E hoje ele está com 18 anos, e eu não vi, não sei se você como eu, às vezes a gente não vê esse processo, e ele chegando à maioridade. E você que tem filho mais velho do que o meu, também possivelmente, você também não viu, e agora você olha para trás e fala, nossa, como foi rápido. Esses dias eu estava com o meu bebê no colo, hoje ele já está com 50, 60 anos, e por aí vai. Parece utopia, mas é verdade. Você que está aí com o seu filho com 5, com 3, com 2 anos, aproveite, tire muita foto, faça muito vídeo, que hoje nós temos condições de fazê-lo, porque daqui a pouco, cara, já era, cada um para um lado. Eles vão arrumar o que fazer, e nós, os tiozinhos, vamos também caçar o que fazer. Hoje, por exemplo, passei o feriado inteiro, eles para um lado e eu para o outro, lembrando-me de quando eles tinham mais dependência de mim, que eles caminhavam junto comigo. Então, falando disso, eu aponto para uma necessidade que nós temos de entender processos. Você não se preocupa muito com o processo, ele acontece, o crescimento do menino acontece. A gente está ali dando comida, não é? Dando bebida, e o menino está crescendo. E a gente está ali cuidando, vendo a coisa acontecer, mas é tão normal, é tão natural, que quando você se dá conta, ele já está esse homão, ou ela já está essa moçona. Agora, por que é que num processo de restauração, a gente também não se comporta como sendo normal viver o processo do 1 ano, do 2 anos, do 3 anos, a fase do menino aprender a andar, depois a fase do menino aprender a falar, depois a fase do menino aprender se vestir, tomar banho. A gente não consegue, num processo de restauração, ter a paciência que nós tivemos
em ver o menino crescendo, que nem vimos praticamente. Guarde isso que eu estou dizendo. Restaurar algo não é um ato, é um processo. E processo é difícil esperar. O capítulo 4 de Neemias mostra que a decisão de restaurar os muros de Jerusalém desperta nos seus inimigos, na oposição, um desejo de guerra. E na hora que alguém decidiu se levantar da cadeira e reconstruir, começou um levante de pessoas interessadas em evitar que aquela obra fosse avante. De igual modo, tudo que você fizer para cumprir a vontade de Deus na sua vida, você vai sofrer qualquer tipo de oposição, ou todo tipo de oposição. Toda vez que você se dispor a fazer algo de Deus para restaurar alguma coisa na tua vida, vai levantar alguém, ou vai levantar algo, ou qualquer coisa do gênero, a fim de que você não reconstrua, que você não restaure. Então o adversário de Neemias, ou os adversários dele, foram muito proativos na ideia de desestimular o trabalho que eles estavam fazendo, a restauração. Quando eles vêm e sabem que eles estão reconstruindo o muro, o texto diz que eles ficam furiosos. Eles vão trabalhar na área de ridicularizar os judeus. E na presença dos compatriotas e dos poderosos de Samaria, eles falam coisas dos judeus a fim de tirar o brilho, mexer na moral, mexer no brio dos judeus. A saber, o que eles dizem aqui: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro e não oferecer sacrifício? Está lá no capítulo 4, versículo 1 e 2. Irão terminar a obra num dia só? E eles começam a desdenhar da ideia, do desejo de alguém fazer algo para a restauração. Será que vão conseguir? Será que vão ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulho e no meio das pedras queimadas? Será que eles vão conseguir alguma coisa? Vão ter êxito nisso daí? Quarta-feira passada nós falamos um pouco sobre esta questão do desdém. A minha pergunta para você é: como andam os seus processos pessoais, os seus relacionamentos, as questões que Deus está apontando e sinalizando que você leve adiante? Que ponto está? Quando Deus fez arder no teu coração desde o início dessa palavra, ou há muito tempo? Porque eu repito o que eu falei no primeiro dia deste estudo: ninguém se move para restaurar aquilo que não está te incomodando. Se não está te incomodando, fica como está. Todo mundo que busca mudança está buscando porque algo está te incomodando. Então, dando essa marcha ré, você só pinta a sua casa porque a cor que ela está, ou está te incomodando, ou está suja, ou está descascando. Caso contrário, por você, pelo seu desejo de gastar ou não, você nem mexeria nisso. Deixa assim, eu não vou mexer com isso não, porque você não quer gastar, porque você não quer ter trabalho. Mas como está te incomodando, você quer fazer. Como andam os processos pessoais de restauração na tua vida? Você vai levar adiante, ou você vai ficar parado em detrimento dos levantes que estão acontecendo todos os dias na tua vida? Como você tem enfrentado o seu cotidiano, as oposições, quando deseja estabelecer metas para chegar à vontade de Deus? Neemias, então, neste caso, ele, depois que sofre a oposição, ele ora, que foi o princípio que nós falamos semana passada. Ele ora, ele apresenta a Deus, e ele fala para Deus que o povo está vivendo um desprezo por parte dos inimigos, e ele pede uma providência. Em seguida, ele não esmoreceu, ele persistiu e continuou a restauração do muro. Aí eu queria que você, por favor, fosse no versículo de número 6. No versículo de número 6. Depois que ele orou e tal, ele disse assim:
Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Olhem para mim, por favor. Olha esse texto, versículo 6, por favor, e note até onde eles conseguiram trabalhar. Então, dá uma olhadinha aí, rapidinho. Até onde eles conseguiram trabalhar? Até onde? Digam comigo, metade. Certo. A metade do processo, quando chega na metade do processo, fica muito difícil. Toda vez que nós vivemos algo ou vamos restaurar algo, quando chega no meio, o desejo de desistir é muito grande. É fato notório que uma das orações clássicas da Bíblia Sagrada é a do Abacuque. Ele ora dizendo: aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Por quê, pastor? Porque todo mundo que está aqui já viveu um cenário de quando chega no meio fica tudo muito mais cansativo. O teu trabalho, quando você chega no meio, está difícil. O curso universitário ou qualquer que seja, quando você chega no meio, fica difícil. O casamento, quando chega no meio, eu queria achar o meio do casamento, eu não achei ainda. Mas eu acho que é. Quando chega no meio do casamento, eu não achei, eu vou fazer 21 agora, no final do mês, para a Miriane. Eu não sei, eu espero que seja só o início. Estou vivendo com você, meu amor, como se fosse a primeira semana. Então, qual é o meio do casamento? O meio de um negócio, quando você está no meio de um negócio, está indo, daqui a pouco, chega no meio e você quer desistir. Se o advogado chegar para você e falar assim, o processo está no meio aí, está difícil, você está lá vivendo tipo 10 anos de processo, e chegar lá e ele fala para você, está no meio. A maioria de vocês pensam assim, puxa, se está no meio, vou ter que esperar mais 10 anos. Não, desisto. Chega no meio da construção, você vai e pergunta para o construtor, e aí? Ele fala, agora nós estamos na metade. Você fala, puxa, eu gastei tudo isso, você está dizendo, meu amigo, estou na metade. Ele diz, vai gastar outro tanto desse. Fala, não, então deixa a casa como está assim, eu vou entrar sem rebocar mesmo. Agora vigia, irmã, se ele falar para entrar sem rebocar, vai ficar lá um tempinho sem rebocar, hein? Ó Deus falando. Se ele falar assim, não amor, a gente entra, depois a gente reboca. Não entra, irmã, não entra, que é uma fria do inimigo. É uma fria. Você vai ficar com a casa sem rebocar um tempão e vai ficar brigando para rebocar. Pintura, mesma coisa. Então eu acho que a senhora tem que ouvir esse conselho do pastor. E os homens que se mordam comigo. Ouve o conselho do pastor. O que tem que fazer, pastor? Não entra. Fala assim, meu amor, estou ouvindo o conselho do pastor. Ele vai ficar para você, não, porque a gente tem que sair do aluguel logo e tal. Fala, não, a gente viveu de aluguel até agora. Provoca ele. Isso é porque nem culto de casal ainda. Fica assim, não, meu amor, porque eu sei que se a gente entrar, a gente vai se acomodar. Tem homem que diz que ia colocar o lustre. Até hoje não colocou o lustre e as aranhas já fizeram casas imensas no fio. Olha lá Deus falando.
As aranhas já fizeram ninho para si, e ela está esperando o lustre. Então, ok, só uma descontração, mas acho que é bom a senhora rever. Entra depois que terminar. Quando chega no meio, a gente quer desistir. Quando chega no meio, a gente quer tomar uma decisão de colocar uma vírgula, fazer uma pausa, e às vezes essa pausa ela leva a uma desistência. Eu lembro-me quando nós fizemos a caminhada, eu nunca tinha feito uma caminhada tão extensa como eu fiz a caminhada profética meses passados, e nós faremos agora dia 16, já vai preparando, irmão, ó. Inclusive amanhã tem Movimenta Mulher aqui, vem para se movimentar, porque no dia 16 nós vamos fazer 25 quilômetros de caminhada profética em Botucatu, hein? Eita, quero ver quem vai aguentar. Pastor Joel, o senhor não vai me dar trabalho não. Pastor Joel puxou a moçada, rapaz, quer saber? Então, eu lembro quando nós chegamos num processo, em determinado ponto da caminhada, e eu parei, JB, dei uma sentada, aí chegou os irmãos aí, os metidos aí a entender o negócio, a saber o Jair da Vera, que é atleta e tal, e ele manja muito, porque ele está andando aí, não sei quantos km, Vera, para ficar longe de você, quantos km ele está andando? E ele some, pega a bicicleta e some. Aí ele chegou para mim e falou assim: pastor, não senta não. Eu falei, mas o Jair, eu estou morrendo aqui, não senta não. Se sentar vai ser pior, rapaz. Eu falei, é sério? Ele falou, se sentar vai perder o ritmo. Eu falei, não, mas se sentar a gente não dá uma descansada e continua. Vai por mim. Eu falei, tá bom, vou por você. E deu certo, irmão. Aquilo ficou no meu coração, é tanto que eu estou falando hoje. Quem é atleta sabe que se parar, tem uma linguagem que diz, o corpo esfria. Então no processo de restauração, se parar, esfria o processo. E se esfriar o processo, para retomar é mais difícil. Então já que começou, lembra daquelas caldeireiras, se eu estou falando certo o nome ou não? Quando houve a época da pandemia, que disse que tinha que parar, não sei o que, etc, etc. Aí se desligasse as caldeiras lá, coisa desse gênero, é esse nome, né, Claudinho? Era mais prejuízo desligar do que deixá-la acesa. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Tem coisa que já ligou, não pode apagar. Tem processo que já startou, não dá para parar. E o Espírito Santo me faz lembrar de quando, lá no Velho Testamento, quando se acendeu o fogo, um fogo vindo de Deus, quando Arão e os seus filhos fizeram aquele tempo, e o Senhor aprovou o sacrifício que eles ofereceram, a Bíblia diz que um fogo vindo de Deus acendeu. E quando acendeu o fogo, a ordem para o sacerdote é: esse fogo arderá continuamente sobre este altar e não vai se apagar. Espera aí, pastor, mas o que isso tem a ver com o processo? Eles ficaram um tempo pagando um preço para acender o fogo. Agora que acendeu o fogo, não pode deixar o fogo apagar, porque foi muito trabalhoso para acender. E agora que acendeu, o que eu tenho que fazer? A manutenção. Se o fogo apagar, vai ser um prejuízo. É melhor você ficar de olho no processo. É melhor você ficar de olho, porque o Senhor está te dando um direcionamento para restaurar aquilo que precisa ser restaurado, e nesse processo Ele já te empurrou, já te deu o start, aí você está funcionando, está indo. Então o fogo está aceso, o que Ele tinha que fazer? Remover a cinza e colocar lenha. Remover a cinza e colocar lenha. Era o único trabalho, remover a cinza e colocar lenha. Mas quando chega no meio, isso cansa. Outras coisas vão tirando o foco dele de remover a cinza e colocar lenha. Outras coisas vão aparecendo como prioridades na vida deles, inclusive os filhos dele. A saber, o filho dele, com toda a propriedade dos filhos dele. Então, ao invés de eles ficarem tirando a cinza e colocando lenha, eles foram se ocupando com outras coisas. Quando eles perceberam, o fogo estava apagado.
Por quê? Porque eles estavam envolvidos com outras coisas. Escute, o que Deus está te falando hoje é o seguinte: está no meio do processo. Estou, pastor. Está no meio do processo de restauração, sim. Conseguiu levantar o muro até aí? Não para não. Porque Deus já te deu força o suficiente para você chegar até aqui. E o meu Deus não é nem um menino que brinca com sentimento de filhos. Meu Deus não te colocaria em meio a um processo para fazer você parar no meio e ver as coisas se perder. Meu Deus não é nem um menino que brinca com sentimento de homem e de mulher, que permite você entrar num processo que é para o teu bem, para a tua família, para os teus filhos, para a tua vida espiritual, para o teu relacionamento, para quando chegar no meio, ele ficar de bracinho cruzado, olhando para você e dando risada, falando: o meu filho conseguiu chegar no meio, mas agora também eu não vou ajudar mais, ele vai morrer aí no meio. Não. Você não pode perder o foco. Tem que ser persistente. Olhando lá atrás, como eu disse, o processo do fogo, remove a cinza e bota a lenha. Amanhã, de novo, remove a cinza e bota a lenha. Tem que ficar o fogo aceso. Porque se o fogo apagar, o trabalho vai ser maior. Aí o fogo apagou e eles foram lá e acenderam o fogo deles. E aí o resultado, muitos aqui já sabem. Se não sabem, eu vou dizer rapidinho. O Senhor se irou deles e consumiu eles e baniu eles da terra. Por quê? Porque eles acenderam um fogo que para Deus aquele fogo era um fogo estranho. Vai por mim, irmão. Essa palavra ela é fiel e verdadeira. Você que está achando que está demorando, você que está olhando para o teu calendário e querendo encaixar Deus no teu calendário. O teu calendário não se encaixa nunca com o calendário de Deus. O teu relógio não se acerta nunca com o relógio de Deus. Nunca, guarde isso, vou repetir, nunca. Relógio de homem nenhum se encaixa no relógio de Deus. Deus vê diferente do que você vê. É você que está agoniado, agoniada, dizendo: não é o senhor que está vivendo o que eu estou vivendo, e também você não está vivendo o que eu estou vivendo. Duvido que você está vendo o que eu estou vendo. E você vai falar: duvido que você está vendo o que eu estou vendo. É cada um no seu, irmão. Cada um no seu quadrado. Viva você o seu no seu tempo. Eu vivo o meu no meu tempo. E Deus tem um propósito para cada um. O problema é o seu desespero. E o seu desespero faz com que você, já que não está acontecendo, então eu volto. Ou seja, então eu desisto. Quem está no meio é mais perto ir para lá ou para cá? Deu um nó na tua cabeça, irmão? Quem está no meio é mais perto ir para o fim ou voltar para o início? Diga para mim. Tanto faz. Hein? Tanto faz, irmão. Se eu estou no meio, daqui ali é o fim, e aqui ali é o começo. Se eu voltar para cá, ou se eu der um passo para cá, cheguei. E se eu der um passo para cá? Diga assim: voltei. O que é melhor, dar um passo para trás ou dar um passo para frente? Pois é, você sabe, mas você não faz. Você sabe que você está no meio. O melhor que se faz é continuar para frente. Você vai chegar no fim. Porque se você falar assim: não, eu vou voltar, é a mesma distância. Se é a mesma distância, eu prefiro chegar na vitória. Se é a mesma distância, eu prefiro ser vitorioso do que ser um fracassado. Hoje o que Deus está te dizendo é exatamente isso. Está aqui no texto, ó. Nós edificamos o muro até a sua metade. Porque o coração do povo estava inclinado para trabalhar. Porque o povo estava com desejo de trabalhar. Eu pergunto e você responde aí mesmo: onde e que altura está a muralha que você está restaurando? Você já deu vários passos. Que altura que está? Aí, toda vez que você fecha a brecha,
e você chega nas alturas onde o Senhor quer que você chegue, as forças espirituais da maldade se enfurecem contra nós. Satanás não quer que você viva isso. Ele quer ver você frágil. Ele ambiciona ver você vulnerável na sua caminhada. Então isso acontece porque quanto maior é a fragilidade, maior será a facilidade de ele nos destruir e nos desviar dos planos de Deus. Quando ele vê uma brechinha, então se nós deixamos uma brechinha aberta, a possibilidade de uma sabotagem do diabo é grande. Sabendo que as brechas eram vulnerabilidade de Jerusalém, então os judeus, eles se aplicam primeiro a tapar todas as brechas ao redor da muralha, até a metade, até a sua metade. Aí, quando os inimigos percebem, eles ficam muito irados, e aí eles fazem uma estratégia. Eles tentam se infiltrar no meio. Aí, versículo de número 8. Eles uniram inimizades, deixaram de ser inimigos, só para tentar acabar com o trabalho de Neemias. Empreste-me sua atenção em nome de Jesus, por favor, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Se você nunca viveu isso, você vai ouvir de quem já viveu. Você sabia que inimigos se juntam para ser contra você? Você sabia que pessoas que te odeiam se unem com pessoas que eles odeiam a fim de ter força para quebrar você? Você está ouvindo de quem já viveu. Irmão, é incrível como eu já vivi isso na minha vida. O Geraldo Alckmin se uniu com Lula. Alguém pegou. Chamou o Lula de amor, o Lula chamou o Alckmin de amor, para ser contra uma pessoa. Os dois se odeiam, mas eles se uniram num plano para destruir outro. Dentro da igreja isso acontece, infelizmente também, porque tem pessoas aqui que deixa Deus usar, e tem outros que deixam o diabo usar. Eles não se falam, eles não se gostam, eles não se respeitam, mas quando é para falar de você, eles viram amigos, fazem rodinhas, jantam junto, comem pizza junto, fazem churrasco junto. Sabe quem acende a churrasqueira desse movimento? O Satanás. Quem acende essa churrasqueira é o Satanás, e quem esquenta essa pizza também é o Satanás. Ô irmão, oi, abre esse parênteses aqui. Vigia. Você está dando muita abertura. E eles, com inimizades, agora eles estão todos unidos para um projeto. Os judeus se uniram com os romanos para matar Jesus. E aqui, em Botucatu, em São Paulo, no Brasil e no mundo, o que mais tem é isso. Aqui você está vendo um texto clássico de milhares de anos passados. Olha aqui, ó. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para desviarem eles do seu intento. Eles deixaram de lado as suas diferenças e se uniram para tentar acabar com o propósito de Deus na vida de pessoas, que é a própria do Neemias e dos judeus que queriam reerguer a cidade. Eu quero te dizer em nome de Jesus: vence quem estiver do lado do Senhor. Aleluia. Como eu estou lhe falando, eu já vivi isso várias vezes, inclusive dentro de igreja. Várias vezes. Mas vence quem não quer guerrear com a boca, quem não quer mandar indiretas. Vence quem agrada ao Senhor. Está guardando o que eu estou dizendo?
É um processo de restauração para você ver a tua casa melhor, o teu casamento melhor, as tuas finanças melhor, tua vida espiritual explodindo. Mas o diabo não está feliz. Aí eles vão se unir para poder falar de você a fim de destruir o teu projeto. Agora, você está ligado em quem? Quem é a tua dianteira? Quem é o que está te mostrando o caminho? Quem é que está te conduzindo? Em quem você está crendo? Eu venci assim, olhando para quem me chamou. Aleluia. Olha o versículo 10, por favor. Enquanto isso, o povo de Judá, enquanto isso o quê? Enquanto isso o quê? Somos um. Não, enquanto isso, ele está dizendo, porque essa é a continuação do versículo anterior. Enquanto os inimigos se juntaram e foram minar o trabalho dele, o povo de Judá começou a dizer: olha lá, os trabalhadores já não têm mais força, e ainda há muito entulho. Quem começou a dizer? O povo de Judá. Os que tinham interesse em ver restauração começaram a colocar vírgulas, pormenores naquilo que eles tanto desejavam. Depois do quê? Depois de uma investida de vários inimigos. Aí eles começaram a dizer: os trabalhadores já não têm mais força, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não vamos conseguir reconstruir esse muro. No meio, irmão. Pastor, mas o senhor falou que no versículo de número 6 o povo estava com o coração inclinado para trabalhar. Mas depois que eles souberam que os inimigos se juntaram contra eles, eles já estavam dizendo que eles não iam conseguir restaurar o muro. Ei, meu Deus, olhe para mim e escute isso aqui. A saída deles é que tinha um homem que acreditava no Deus que chamou eles. Versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Sabe o que eles queriam fazer? Entrar no meio da família dos judeus, como quem fossem amigos. Eles queriam sentar à mesa dos judeus, igualzinho aconteceu agora com essa investida aí do Hamas lá. Eles entraram, eles se infiltraram, de repente, bum! De repente, bum! Quando eles viram, já estavam sendo atacados. Faltou um pouquinho de vigilância, porque antes de orar, Jesus ensina a vigiar. Porque antes de você fazer um propósito de oração, o Senhor ensina você a ter vigilância. Mas alguns dentre nós até querem resultados, mas não vigiam. Os inimigos estão em reuniões. Final de semana passado eu chamei minha esposa e disse: vamos entrar em oração, que eu estou sentindo que o diabo está querendo infiltrar Somos Um, e quer tirar o pino da granada para jogar no meio da igreja, com certas infiltrações. Mas escute o que eu estou te dizendo, precisa ter homens e mulheres de Deus tais como Neemias,
porque daqui a pouco alguém vai dizer: somos um, ó. Isso é normal. Daqui a pouco alguém vai dizer: eu acho que o pastor André está sonhando muito alto. Nós já chegamos até aqui, já estamos fazendo 2 cultos com a igreja cheia. Mas eu acho que o pastor André está sonhando muito alto, porque eu acho que 2 cultos já está bom. Está falando de construir um templo aí para 1.500 pessoas. Aonde já se viu? É muito para nós não vamos conseguir. Esses dias eu dei uma paradinha para ver o negócio lá da Record, Terra Prometida, e bem na hora que eu liguei, ele estava passando a hora do Josué, que o Josué ficou parado em frente do Jordão, e não acamparam por ali, eles só pararam por ali, ficaram preocupados com o que ia fazer. O Josué saiu para orar, aí alguns deles saíram e chamaram, fizeram uma reunião, disseram assim: está na hora da gente inflamar o povo para o bem. Um levantou a voz e falou assim: ei, vamos começar a falar para eles que o Deus dos nossos pais eles passaram o Mar Vermelho, e esse mesmo Deus está com a gente. E aí eles começaram: vamos, gente, se anima. O que foi? Tem um Jordão aí agora, como é que vai ser? Não, mas Deus não fez nossos pais passar lá no Mar Vermelho. Se anima, Deus está com a gente. Mas eu acho difícil passar o Jordão, se a gente já passou o Mar Vermelho. Vamos embora, Deus de Israel cuida da gente todo o tempo, Ele vai dar uma direção para o Josué. Aquilo vem como assim, uma flecha no meu coração, porque eu durmo pensando em vocês e acordo pensando em vocês. Às vezes a menina fala: você está pensando no quê? Eu falo: na outra. É vocês. E aí aquilo veio como uma flecha dizendo assim comigo: é assim que tem que acontecer. Tem que levantar um Caleb aí no meio. Aleluia. Tem que levantar um Caleb aqui no ministério de louvor, lá no ministério de adolescentes, de jovens, de mulheres, de homens, de crianças, de mídia, de estacionamento. Tem que levantar um Caleb e dizer assim: ei, não vamos baixar a cabeça não vamos baixar a guarda não. Porque tem uma promessa que ela é viva, ela é eficaz, ela é santa. O Senhor prometeu e Ele não vai falhar com a gente. Tem que ter gente aqui na Somos Um que acredita no que Deus prometeu para a gente. Tem. Já dá para a gente arrebentar já. Faz a marcha acreditada. Eu acho que já dá para a gente arrebentar já. Quando alguém começar, igual aqui, infiltrar no nosso meio e querer azedar a nossa marmita, a gente deixa a marmita para lá, não come, e a gente acredita que Deus vai enviar o maná. Quem está recebendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Deus vai enviar o maná. O povo está desfalecendo porque os inimigos estão falando que eles não vão conseguir. Versículo 12: sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos. O Neemias está dizendo o que ele fez: pus o povo pelas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos, e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Tem que ter um Neemias na tua família para praticar o princípio da persistência. É um processo difícil, mas tem que ter um Neemias lá para dizer: ei, pega a arma,
Vocês estão muito dispersos, estão muito vacilão. Pega a arma e vão para cima. Eu vou ficar na brecha, porque eles estão querendo se infiltrar, mas eu vou colocar guarda. Eu vou instruir o pessoal a pegar as espadas para defender suas famílias. Meu pai. Porque se o inimigo destruir a família, destrói a base da igreja. Amém ou não amém? Se o inimigo destruir a sua casa, ele consequentemente vai destruindo a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Ele vai desfacelando a noiva. Mas tem alguém aqui que quer se posicionar. Tem alguém que veio hoje aqui para receber esta injeção de ânimo. A saber assim, já chegou na metade, não para não. Mas quando chega na metade, o inimigo quer vir com força para tentar fazer você não conseguir colocar mais nenhuma fiada de tijolo sequer. Mas a poder no nome de Jesus, o fiel que te prometeu está com você e vai fazer com que você se levante sobre esta causa, vai tirar a sua espada e vai dizer: quero ver o inimigo vir tentar falar qualquer coisa aqui, eu não vou parar esta obra, porque fiel é o dono dela que me confiou fazer, e o nome dele ser engrandecido. Versículo 17. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha sua arma. Ei, irmã, é isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Vigilância. Trabalho com arma na mão. Ontem eu falei com uma pessoa, eu aconselhei uma pessoa, e ela disse para mim que de noite ela perdia o sono, e ela começava a escrever cartas despedindo da família, mesmo que ela não queria se matar, mas ela começava a escrever cartas despedindo da família. Eu disse: poxa, mas você está perdendo tempo, irmã. Ela disse: por quê? Eu falei: pega a arma. Ela olhou assim para mim e falou: pega a arma. E no lugar de você escrever uma carta para a sua família se despedindo, abre Mateus 5 e começa a escrever uma carta de bem-aventurança. Aleluia. Começa a ler lá o que Jesus falou: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Cara, ela ficou olhando para minha cara assim, dizendo: eu falei: é melhor você ficar perdendo tempo escrevendo para eles que você está indo embora, sendo que nem morrer você quer. Não, pastor, eu quero morrer, eu só não quero me matar. Eu falei: imagina, irmão, você tinha que estar aqui domingo. Eu falei: você tinha que estar aqui quarta-feira. Quando eu preguei para a igreja, disse para eles assim, que o Espírito Santo ajuda a gente a orar. Quando a gente fala que quer morrer, o Espírito Santo fala: não é não, pai. Ela não quer morrer não, ela quer viver, é que ela não está conseguindo sair desse jogo aí. É que ele está atrapalhado nesse meio, nessa poeira, nesse monte de entulho, está atrapalhado, não quer morrer, não quer viver. A senhora não pode, a senhora precisa trabalhar, mas ter a arma na mão. O senhor precisa caminhar junto com a sua família, mas ter a arma na mão. O que é que você está fazendo guerreando sem arma? Qual que é a arma, pastor? É esta palavra. O que é que você está fazendo guerreando no escuro? Se aqui você tem uma lâmpada, aqui você tem um farolete para clarear o teu caminho e você não errar. O que é que você está fazendo que você não busca a direção aqui nessa bússola? Isso aqui é uma arma, isso aqui é uma lâmpada, isso aqui é uma bússola, isso aqui é um guia. Está na tua mão, você vai ter as entradas e as saídas da sua vida. O que eu estou te dizendo hoje, pregando para você, é: persista, persista e persista. Não deixa o inimigo minar. Pega a tua arma e vai. Pega a tua arma e vai para cima. Pastor, vai atrasar o processo. Não, será que Deus não sabe o que está fazendo? Eu termino essa palavra te dizendo: quase que os judeus deixam a porta escancarada para os inimigos invadir e destruir tudo. Se não é Neemias por eles, eles iam
entregar o jogo. Se não é Deus na minha vida para te falar isso, você iria entregar o jogo. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: o que custa você dar um passo a mais? O que custa você insistir mais um pouquinho? O que custa você ter ânimo hoje, ter bom ânimo, para dar mais alguns passos rumo a esta grande promessa que o Senhor te fez? Irmão, em nome de Jesus, você vai chegar lá, irmão. E eu quero te dar um abraço. Antes de Jesus voltar, isso vai acontecer. Eu quero te dar um abraço. Você vai dizer para mim: pastor, valeu a pena eu ouvir a mensagem que o Senhor pregou e viver o princípio da persistência. Eles não vão conseguir te tirar de lá. Você vai ser exaltado lá. Ninguém vai conseguir destruir você, porque maior é o Deus que está com você. Eu estou pregando ainda, irmão. Pode aplaudir. É que eles combinaram com a Miriane falou: quando ele estiver falando demais, eu vou falar para o senhor, sobe. Ele sobe aqui. Estou brincando. Já acabou mesmo. Ah, irmão. Desistir por quê? Desistir porque se você sabe que o final é uma coisa tão boa. Ah, irmão, parar de fechar as brechas, porque se você sabe que deixar a brecha aberta, o diabo vai minar o teu projeto. Lembra daquela história que uma historinha, um conto, que o inimigo chegou e foi entrar, aí você foi lá e bateu a porta e pegou o dedo dele. E ele ficou gritando: meu dedo, meu dedo, meu dedo, meu dedo. Tinha uma brechinha, o dedo estava lá. Meu dedo, abre para me tirar meu dedo. Você fala: vou fechar. Não, abre para me tirar meu dedo, abre. Aí você abriu o dedo, ele empurrou a mão. Aí você: tira a mão, Satanás. Não, minha mão. Vou cortar a sua mão. Minha mão vai ficar aí dentro. Se você cortar, minha mão vai ficar aí dentro, vai ficar se mexendo. Abre que eu tiro. Abriu, tirou, empurrou o braço. Meu braço. Tirou, empurrou o corpo. Meu corpo. Entrou a cabeça. Abriu para ele tirar e caiu para dentro. Falta de vigilância, qualquer tipo de brecha ele entra. É igualzinho um mosquito que senta numa ferida que tem sua aberta e coloca lá eu não sei o que eles colocam, um óvulo, né? Talvez um cocôzinho. Coloca o cocôzinho dele, tem uma brechinha, e ele colocou o cocôzinho. Vai estragar todinho o teu corpo por causa de uma brechinha. Quem está entendendo o que Deus está falando? Levante sua mão em nome de Jesus. Já que você chegou na metade, vai. Já que você teve força de vir até aqui, faço minhas as palavras que está escrito em Daniel 12. Tu, porém, vai até o fim, e o Senhor é contigo. Se você recebe, aplauda, glorifica Ele, porque Ele está na casa.